A paz do Senhor, irmãos. Isso é bênção de Deus, né? Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Prometo ser bem breve, bem objetivo nessa noite. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para o nosso coração. E antes mesmo de fazer a leitura, eu quero mais uma vez expressar minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, e por esse ministério tão abençoado, representado aqui pela vida do pastor Adilson, pela pastora Sayuri, que tem feito um trabalho abençoado junto com toda a sua equipe e tem abençoado tantas famílias, inclusive a minha. E falo agora não como pastor, nem pregador, mas como pai, né, de uma adolescente que está aí no meio, sendo abençoado, ministrado. Que Deus continue abençoando esse ministério no nome do Senhor Jesus, assim como toda a igreja, toda a liderança. Você pode dizer amém por isso? Amém. Amém. Livro de Juízes, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1, eu tenho uma mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Se não me engano, uns 2 anos atrás, eu tive essa oportunidade de ministrar para os adolescentes em uma campus, e eu tomei como base para a ministração esse texto que nós vamos ler, que fala a respeito do nascimento e um pouco da história desse personagem bíblico tão conhecido, que é o Sansão. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, no nome de Jesus. Você encontrou o texto sagrado? Você pode dizer amém? Amém? Diz assim: e os filhos de Israel tornaram fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Preste bem atenção. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha a nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar notícia ao seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu sua mulher e foi ao encontro daquele homem e disse: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então Manoá disse: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver
e o serviço do menino, tome o seu assento por bondade no nome de Jesus. Eu vou ler mais uma vez o verso 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, foi ao encontro daquele homem e disse: és tu aquele homem que falou a essa mulher? E disse: eu sou. Verso 12 para encerrarmos a leitura. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras. Cumpra-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E nós encerramos essa leitura com uma pergunta. Eu disse anteriormente e repito, pretendo ser bem breve e objetivo aqui nessa noite. Então eu peço no nome de Jesus a atenção de todos vocês, principalmente os nossos adolescentes, sem querer ser chato, mas faço um pedido de evitar as conversas paralelas, né, no nome de Jesus. E eu quero aqui tomar a liberdade e dar um parabéns a você, pai, que decidiu aceitar esse convite e está conosco aqui. Tenho percebido, pastor, a ausência de muitos pais, né, que não estão aqui acompanhando seus filhos, mas você que está aqui no nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai ministrar o seu coração e você vai com a palavra de Deus para a sua casa no nome de Jesus. O texto que nós lemos, no capítulo 13, a partir do verso de número 1, começa com uma frase utilizada em outros momentos no Antigo Testamento, tratando de crise, falando de crise moral, espiritual, política, e começa a dizer assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, o texto do capítulo de número 13, que vai tratar a respeito do nascimento desse homem, dessa criança, desse jovem chamado Sansão, começa em um momento de crise. Preste bem atenção nisso aqui. O texto começa dizendo assim: e os filhos de Israel, pastor Wellington, tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Ou seja, uma interpretação muito rasa, dá condições de entender que não era a primeira vez que os filhos de Israel desobedeceram a Deus. Não era a primeira vez que os filhos de Israel, o povo de Deus, viraram as costas para Deus, para a sua palavra e para os seus ensinamentos. Isso já havia acontecido outras vezes, em outros momentos na história. E nós percebemos e vemos que todas as vezes que há desobediência, o distanciamento do Senhor, as consequências elas são inevitáveis. E as consequências mais uma vez vieram sobre a nação, sobre o povo de Israel. A Bíblia vai dizer, e o texto que nós lemos disse, que por consequência desse afastamento, dessa desobediência, dessa rebeldia, desse esfriamento e apostasia na fé, o próprio Deus permitiu que eles viessem ser dominados mais uma vez pelos inimigos. E ele vai ser bem objetivo e vai dizer o nome desses inimigos. Deus permite que o povo de Israel venha ser dominado pelos filisteus. E agora o povo, a nação, o povo de Deus vai ser tratado por Deus nas mãos do inimigo. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém que diz que o inimigo das nossas almas é um instrumento de justiça de Deus. O homem pecou, eles se afastaram de Deus e Deus agora entrega este povo para ser tratado da mão dos filisteus. Outro momento nós podemos falar sobre isso. O que eu quero destacar aqui é que esse momento em que vai tratar a respeito da promessa e do nascimento de Sansão é um momento de crise. É um momento, pastor Achero, em que há crise moral em Israel. Há uma crise religiosa em Israel. O culto está vazio. Os princípios, a moral, os valores estão sendo deixados de lado. Porque uma vez que este povo agora deixa de obedecer os preceitos, os mandamentos, a escritura sagrada, consequentemente os valores, o relacionamento, a intimidade com Deus vão sendo deixados de lado. Então nós entendemos que nesse momento em que esse anjo do Senhor visita esta família, isso acontece em um momento que a nação de Israel está passando
por crise. Há alguém, um comentarista bíblico, que fala que eles estavam passando por uma escuridão espiritual, ausência de luz, ausência de clareza. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, nesse momento de crise, nesse momento em que os valores estão sendo deixados de lado, nesse momento que os princípios estão sendo esquecidos, Deus decide visitar uma família. Deus decide gerar em meio à crise. Eu sinto Deus aqui. Deus decidiu gerar em uma família em meio a toda esta crise. E faz uma promessa, pastor Silvio. E qual é a promessa? Vocês vão ter um filho. E deixa eu dizer uma coisa, só que esse filho não é de vocês, é emprestado. E tanto, claro que não está escrito isso, mas me faz entender isso porque quem faz a promessa dá o nome. E esse de dar o nome eu entendo que é autoridade, é alguém que tem propriedade, é alguém que tem domínio. Ele fala, e esse menino, e esse filho que eu vou emprestar para vocês, que vai ser gerado nesse ventre estéril, ele tem nome. E o nome dele é Sansão. E aí nós vamos estudar um pouquinho e ver o significado do nome de Sansão. E Sansão significa uma pequena luz ou um pequeno sol. Agora preste atenção em uma coisa, isso não é coincidência, é uma curiosidade bíblica. No meio de uma crise moral espiritual, onde eles estão vivendo em uma escuridão espiritual, Deus decide gerar e fala, vocês vão gerar um menino, e o nome dele é um pequeno sol, é uma pequena luz. Ei, não, se você tivesse pego, eu acho que você já tinha dado um glória. Deixa eu dizer uma coisa aqui no nome de Jesus Cristo. Imagina quantos questionamentos estão acontecendo em Israel. De onde vai vir uma mudança para restaurar Israel? De onde vai surgir um líder religioso que vai restaurar o culto em Israel? Onde vai ser levantado um sacerdote para restaurar a comunhão? E alguém esperando alguém se manifestar. E Deus decide visitar um lar que está passando por crise e diz assim, olha, a solução que eu tenho para o meu povo vai ser gerado dentro de uma casa. Presta atenção que aqui eu quero liberar uma palavra profética para os pais aqui no nome de Jesus Cristo. Ei, às vezes nós ficamos pensando que a solução vai vir de Brasília, que a solução vai vir da esquerda, vai vir da direita, ou de A ou de B, mas eu sinto Deus tomar a minha vida aqui para profetizar. O senhor crê nisso? Deus está falando nos meus lábios aqui que tem solução para esse país, e Ele quer levantar alguém dentro da sua casa para começar uma mudança. Ei, no nome de Jesus, você pai, você mãe, recebe isso como palavra de Deus. Deus decidiu gerar através de você nesse momento de crise, porque Ele confiou no seu potencial e Ele entregou uma semente preciosa em suas mãos. Uou, aleluia! Aleluia! Ouvi uma frase agora no finalzinho da tarde que me chamou a atenção. Ladrão não rouba semente, ladrão rouba fruto. Vou falar mais uma vez. Ladrão não rouba semente, ladrão rouba fruto, porque o fruto já está pronto. Semente dá trabalho, tem que plantar, tem que cultivar, para o fruto vir depois. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus deu uma semente na tua mão, dá trabalho, tem que cultivar, tem que regar, mas eu vim aqui para profetizar na sua vida, a recompensa para o teu trabalho. Cuida dessa semente, zela essa semente, rega essa semente, vai surgir fruto daí que vai alimentar uma nação, vai alimentar vidas no nome de Jesus.
Deixa eu dizer uma coisa aqui. E é uma família, pastora Sharon, acompanhe o raciocínio, pastor, tem suas limitações. E é uma família que provavelmente, pastor, tem passado momentos difíceis. Fala, por quê? Porque estão passando por crise. Que tipo de crise? A crise da esterilidade, a crise da incapacidade, a crise de querer e não poder, a crise de tentar e não conseguir. Quantas vezes essas pessoas já tentaram e ficaram na expectativa, de repente, será que agora eu vou gerar? Imagina a crise. E Deus visitou uma família em crise. Só que eu quero chamar a atenção aqui, que Deus decidiu mudar a história e a vida dessa família. E o que Deus vai fazer através dessa crise que vai ser resolvida dentro de uma casa, não vai ser apenas eles que vão desfrutar. Não vai vir apenas para trazer a alegria da mãe, da esposa de Manoá, que era estéril, agora vai ser mãe. E eles vão fazer uma festa dentro de casa e celebrar em casa e família, e tudo vai ficar bem. Não, Deus está vendo coisas maiores. Essa crise que está dentro da sua casa, que faz você chorar, que faz você sentir este sentimento, a redundância, né? De incapacidade, de limitação. Deixa eu dizer, quando a vitória vier, vocês vão começar a celebrar em casa, mas a vitória vai ser tão grande que não vai caber dentro da casa de vocês. Israel vai se alegrar com a vida de Sansão. Levanta a mão assim, eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual tipo de crise e limitação, quem sabe você está passando, mas Deus decidiu gerar através da sua vida, na sua incapacidade, na sua pouca força, confiou uma semente nas tuas mãos, e eu quero profetizar no nome de Jesus, isto que nasceu e começou dentro da sua casa, a celebração, a alegria, não fica só na sua casa, muitas pessoas ainda vão se alegrar e ser beneficiado daquilo que Deus começou a realizar na tua casa, na tua família. Olha que coisa linda, Jesus. Olha que coisa tremenda. Deus enxuga as lágrimas da esposa de Manoá, mas está falando, a festa não vai ficar só aqui. A festa é maior do que vocês pensam. Eu tenho plano com esse menino. Tem um povo cativo. Tem culto para ser restaurado. Eu tenho saudade do meu povo me adorando. Esse menino, ele vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus, desde já. Agora preste atenção em uma coisa. Deus visitou um lar no meio da crise. A crise era nacional. A crise envolvia um povo. E Deus decidiu descer, Fabinho, na casa de alguém, para falar assim, ó, a mudança de Israel não vai começar de cima para baixo. Não vai começar na sinagoga. Não vai começar nos lugares de grandes poderes. Vai começar dentro de uma casa. Irmãos, em nome de Jesus, recebe isso como palavra de Deus. Eu posso profetizar sobre a sua vida? Sabe a mudança que nós estamos cobrando das autoridades? Temos que cobrar mesmo. Como cidadão, como homem, mulher de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra sobre a sua vida e sobre a minha vida. A mudança que nós queremos para o nosso país, diz Deus nos meus lábios, começa, sabe aonde, Wellington? Fala onde? Dentro da tua casa, dentro da minha casa, dentro da tua casa, irmã Carla. E no nome de Jesus Cristo, onde estão os pais? Levanta as mãos assim, no nome de Jesus. Deus confiou homens e mulheres nas tuas mãos. Se nós queremos um país melhor, nós precisamos de pessoas melhores. E nós estamos com a responsabilidade, pastor Silvio, de formarmos homens e mulheres que Deus já tem um plano na vida deles e confiou na sua mão. Prepara esse homem, prepara essa mulher, prepara esse menino, prepara essa menina, porque eu vou começar uma mudança que vai mexer com esse país através daquilo que eu decidi gerar dentro da sua casa.
Max Geringer, ele vai dizer uma coisa. Ó, Dilson, vai me atualizando aí no tempo, tá? Senão eu perco a noção. Ele diz o seguinte: muitos pais estão preocupados e dizem assim: que tipo de mundo nós vamos deixar para os filhos? Você já parou para pensar nisso? Você como pai, você já se preocupou com isso alguma vez, pastor Wellington? Os pais que estão aqui? Só que ele melhorou essa frase e ele diz o seguinte. Ele fala: mas poucos pais se preocupam da seguinte forma: que tipo de filho eu vou deixar para o mundo? Porque o mundo, muita coisa eu não posso tocar, mas eu posso deixar uma boa pessoa para esse mundo. E Sansão tinha essa responsabilidade, essa missão, que agora foi confiada na vida desse homem, Manoá, e da sua esposa, que era estéril e nem aparece o nome. Deus vem e fala no meio da crise. Repete comigo assim: Deus, Ele fala no meio da crise. Ele prometeu no meio da crise e decidiu gerar no meio da crise. Quando essa mulher recebe essa palavra, ela fica assustada, surpresa, alegre. Imagina um mix de sentimentos. E ela faz o que é sensato, ela faz o que é justo. E o que ela faz, meu irmão? Ela vai comunicar ao seu esposo. E ela chega, Carol, e vai dizendo assim: me apareceu um homem, ele tinha um aspecto de Deus, e ele me falou uma coisa muito absurda. O aspecto dele era terribilíssimo. E ele diz assim: que eu vou gerar um filho. E ele, sabendo da realidade, que era estéril, também ficou surpreendido com isso. Ele, no primeiro momento, ele apoia a esposa. E ele faz um questionamento, fala assim: tá bom, esse mesmo homem que falou com você vai ter que falar comigo também. Agora preste atenção numa coisa. Sabe o que Manoá fez diante da promessa? Fala assim: o que ele fez? Ele foi orar. Então sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Que nessa família que Deus decidiu gerar em meio à crise, tinha um marido que orava, tinha um pai que orava. E no meio dessa situação completamente inusitada, o que ele foi fazer? Orar. Posso abrir um pequeno parênteses aqui e fazer uma pergunta? E você, pai, mãe, quando surge uma situação inusitada, um desafio na sua casa, o que você vai fazer? O que você faz? Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? E eu não vim aqui para ser juiz e muito menos apontar ninguém. Agora, vamos aprender com o Manoá? Ele não foi consultar outra pessoa. Ele não foi levantar suspeitas da sua esposa. Com quem que você anda conversando aí? Ou coisa do tipo. Ele foi orar a Deus. E deixa eu dizer uma coisa. E no meio dessa situação ele foi orar a Deus. E quem ora tem resposta, irmão. Eu vou falar mais uma vez. Quem ora tem resposta. Você me perdoa, mas eu vou pedir para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ô irmão, ô irmã, não sei quem está aí. Fala com ela, viu? Quem ora, não, fala bem forte. Quem ora tem resposta. Fala de novo. Quem ora tem resposta. Então eu vou dar uma dica para você. Na hora que surgir uma situação inusitada, ei, para de murmurar, se contenha, não se desespere, ore. Ai, se nós orássemos mais e reclamássemos menos. Ai, se nós orássemos mais e nos desesperássemos menos. A oração nos alinha com o céu, pai. A oração nos alinha com o céu, mãe. Ei, deixa eu dizer uma coisa.
Antes de Sansão nascer, já tinha um pai que orava. E a irmã está com a mão levantada, ela contou um testemunho tremendo aqui. É isso mesmo, nós somos pastores, nós temos autoridade, mas antes de nós, a maior autoridade sobre a vida dos seus filhos são vocês, pais. Ei, então para de depender da oração do pastor Adilson, da pastora Sayuri, para de depender da oração do pastor Sérgio, dos pastores. Começa você a colocar a mãozona na cabeça do teu filho e exercer a autoridade que Deus te deu. É com você que Ele decidiu gerar. E ele orou, e sabe o que foi que ele orou? Ele orou assim: ó Senhor, esse homem que veio falar com a minha esposa aí, é o seguinte, se ela vai gerar, ela não vai gerar sozinho. Então somos nós que vamos gerar. Eu quero saber como é que vai funcionar isso. Essa é a oração que ele fez. Sabe qual foi a resposta? A esposa dele sai de novo para o campo. O homem aparece, ela fala: pera um pouquinho que eu tenho alguém que quer falar com você. Foi chamar o marido. E quando o marido chega, olha a preocupação de Manoá. Qual a preocupação de Manoá? Fala, qual? Ele chega para o anjo e faz assim, ó. Eu não vou demorar. Ele fala assim: viu? É o Senhor quem falou com essa mulher aqui? Ele falou: foi. Ele falou assim, ó: então que se cumpra toda a palavra que você falou. Mas eu quero saber uma coisa. Eu imagino o anjo: o que você quer saber? Como que eu devo cuidar? E qual que é o serviço desse menino? Olha a preocupação de Manoá. Ele não foi falar se a fralda estava cara, se o leite estava caro, como que eu vou criar, quem vai sustentar. Ele foi perguntar assim, ó: eu quero dizer uma coisa, como que eu devo educar esse menino? Olha a preocupação de Manoá. Se é ele o libertador de Israel, eu entendo que eu não estou gerando qualquer um. Agora deixa eu dizer uma coisa: quem oferece grandes resultados, também muito é cobrado dessa pessoa. Manoá já entendeu isso antes de Sansão nascer. Fala: me ensina como cuidar desse menino que você decidiu me dar, porque eu não sei. Posso fazer uma pergunta, não? Onde você tem buscado referências para a educação de seus filhos? Onde você tem buscado referências para a educação dos seus filhos? Lembrando de uma coisa: quando essa conversa está acontecendo, há uma crise. E no meio dessa crise, o errado ficou certo. O que era imoral ficou legal. O que não podia passou a poder. No meio da crise, a inversão de valores. Mas alguém que recebeu a promessa e está posicionado. Ele não está preocupado com o que está acontecendo no externo, no exterior. Ele está preocupado com o que está acontecendo dentro da casa dele. E a pergunta é: como que eu devo cuidar do menino? E a pergunta é: onde você tem buscado referência para dar respostas que teu filho precisa? Na voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo é a voz de Deus? Que é isso, pastor? Me explica melhor. É aquela pessoa que segue aquele parâmetro. Mas está todo mundo fazendo. Se está todo mundo fazendo, é a voz do povo. E a voz do povo é a voz de Deus. Mentira de Satanás. A voz do povo sempre foi voz do povo. A voz de Deus, ela é inconfundível. Mas sabe que às vezes nós gostamos mais de ouvir a voz do povo. Fala, por quê? Porque a voz do povo vem de acordo com as nossas concupiscências. E a voz de Deus sempre nos chama para um compromisso. E lembre-se de uma coisa: Deus confiou alguém precioso nas suas mãos. E que nós possamos sair nós todos hoje com essa consciência. Ei, sabe esse filho que você ama? Sabe esse filho que você deu o nome?
Posso falar ou não? Não é teu. Não é teu. Ainda mais. Mas vamos adiantar que o tempo está acabando. Você está comigo? Diga amém. A pergunta é: como eu devo proceder com o menino? Ele vai falar o seguinte, algo que ele já tinha dito para a mãe: você não vai passar navalha no cabelo, você não vai beber bebida forte, você não vai tocar em coisa imunda, porque quem você está gerando é nazireu de Deus, desde o ventre. E o voto do nazireado implica em algumas coisas. Uma delas é não raspar o cabelo, não beber bebida forte, não tocar em cadáver, não tocar em coisa imunda. Agora a pergunta que eu faço a você: quem era nazireu de Deus? Quem era escolhido para ser nazireu? Era Manoá, sua esposa, ou era Sansão? Vou perguntar de novo: quem foi escolhido para ser nazireu de Deus? Manoá, sua esposa, ou Sansão? E por que Deus vai cobrar de Manoá e da esposa regras que era para o nazireado de alguém que eles iam gerar? Porque tudo aquilo que você quer gerar tem que começar em você primeiro. Tudo aquilo que você quer gerar tem que começar em você primeiro. Certo dia, Wellington, um sábio chegou para um jovem, chegou para um mestre, um sábio, e disse ao sábio: mestre, assim como todo jovem desse quer, um dia eu quero me casar e ter família, e eu quero fazer uma pergunta: qual a idade ideal para começar a educar e formar o caráter de um filho? E o mestre pensou, olhou para ele e respondeu, pastor Silvio: 20 anos antes dele nascer. Você vai começar a moldar o caráter do seu filho moldando o teu primeiro. Ramandacia. Você vai começar a gerar algumas coisas na vida do seu filho, transformando a sua vida primeiro. E eu estou aqui numa mensagem expositiva das Escrituras. Eu só estou lendo, interpretando e aplicando o texto. É exatamente isso que Deus exigiu de Manoá. Quer ter um filho de oração? Já chamou ele para orar quantas vezes? Quer ter um filho aplicado às Escrituras? Quantas vezes por semana ele vê você com um livro ou com a Bíblia na mão? Que é uma pessoa com certa frequência dentro da casa de Deus e da igreja? Como é que tem sido o seu comprometimento com as agendas dessa congregação? Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus, ele diz assim, pastor Wellington: ensine o menino no caminho que se deve andar. Pastora de crianças aqui, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam, por gentileza. Ensina o menino no caminho que se deve andar. Não está dizendo ensine o caminho. Está dizendo ensine no caminho. Pastor, qual é a diferença? Ensinar o caminho é mais fácil. O pastor Sérgio, quando ele era caminhoneiro, ele ia fazer entrega. E naquela época, irmãos, não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada disso. Aí ele andava com aquele aqui, da página amarela, e ele parava na esquina às vezes para perguntar informação, e ele falava: onde fica isso aqui? E alguém ia ensinar o caminho. E como que se ensina o caminho? Pega reto aqui, passa 3, na 4 você vira à direita, e vai toda a vida. Quando chegar lá na frente tem uma mercearia amarela, você vira à direita e vai, tá. E o pastor Sérgio ia, e às vezes se perdia. E quem ensinou ficou lá atrás, porque ele ensinou o caminho. Jesus não pediu para ensinar o caminho, Jesus pediu para ensinar no caminho.
Ei, sabe o que é ensinar no caminho? É ele parar e falar, onde fica? Ele fala, deixa eu entrar nesse Mercedão aí, que eu vou com você e vou te ensinando, vamos. E vai junto. Deixa eu dizer uma coisa, ensinar o caminho é dar informação, ensinar no caminho é dar o exemplo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, no nome de Jesus, o que o Senhor está falando hoje aqui, Ele quer você e eu, os nossos filhos, a igreja, caminhando junto no caminho, juntos, relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa, você, alguém aqui já assistiu aquela série bem famosa? Ih, agora eu esqueci. Todo mundo odeia o Chris? Já assistiu ou não? Estou preocupado aqui com o horário. E aí tem o pai do Cris. Como é que é o nome do pai do Cris? O Július. E o Július é um cara bacana. Um cara que tem 2 empregos. 3 empregos. Tem muito Júlio aí. Tem muito Júlio. O pastor Neto gosta. E certo dia o Cris foi trabalhar com o Júlio. E sabe qual foi a surpresa do Cris? Pastora, sabe qual foi a surpresa do Cris? Fala qual? Que o Júlio, no emprego, era um cara totalmente do Júlio em casa. Ele olhou e falou assim, esse não é meu pai. A forma de conduzir, de se relacionar, de tratar, os palavreados. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se teu filho fosse trabalhar com você uma semana e ficasse convivendo com você dentro do seu trabalho, será que ele ia te admirar mais? Ou ele ia se assustar com o seu comportamento? Se ele tivesse acesso às suas negociações, à sua forma de agir com as coisas, de como você trata as pessoas, os negócios, será que ele ia te admirar mais? Ou ele ia ter uma surpresa? Agora o silêncio vem. Mas a grande realidade é que Jesus está pedindo para que eu e você, nós, ensinemos nossos filhos no caminho. Manoá e sua esposa, sintetizando e cortando aqui para aproveitar o tempo, fizeram bem isso. E até aqui parece que eu só peguei nos pais, né? Só que agora o que acontece? Imagino Sansão crescendo e os pais colocando limite nele e ele não podendo fazer algumas coisas que toda criança fazia. Sabe o que é isso aqui? É que tem pessoas que querem alcançar o extraordinário e viver a mediocridade. Eu vou falar mais uma vez. Tem pessoas querendo alcançar o extraordinário e viver a mediocridade. Eu sei que mediocridade parece uma palavra feia, mas mediocridade é andar na média, é fazer o que todo mundo faz. E Sansão, ele aprendeu uma coisa desde pequeno. A história não diz, mas uma exegese, uma hermenêutica rasa, dá para a gente entender isso. Ele já tinha critérios que tinham que ser obedecidos desde a sua infância, que ele não podia fazer o que algumas crianças podiam. Porque Deus tinha uma missão especial e os pais fizeram isso com excelência. Só que tem um detalhe, fala qual? Não, fala assim. Desde quando você quer saber, pergunta, qual? O menino cresceu. E aí tem um problema, pastor Sérgio. Fala assim, qual o problema? Que quando o menino é pequeno, fica mais fácil de controlar. E tem alguns que tem problema quando cresce. Ou acha que cresceu. Fala, por quê, pastor? Porque chega um momento em que Sansão, ele vai para uma terra vizinha, pastor Delcio, e ele olha para uma moça e a moça enche os teus olhos e ele se apaixona. E sabe o que ele faz? Aquele que ouvia os conselhos do pai e da mãe, agora ele chega e ele não pede conselho. Ele fala assim, ó, essa moça agradou os meus olhos. E fala para o pai, vai e toma ela por minha esposa. O texto está dizendo isso. Agora eu falo uma coisa, isso é jeito de falar com o pai? Olha para mim aqui, pelo amor de Jesus. E não tem problema você ficar bravo comigo não.
Isso é jeito de falar com o pai? Ele deu uma ordem para o pai: vai, pega e traz para mim. Sabendo que isso está na contramão de tudo aquilo que o pai ensinou para ele a vida toda. E agora sabe o que ele faz? Ele dá uma ordem para o pai. Eu abro um pequeno parênteses aqui no nome de Jesus Cristo. E alguém vai fazer bico para mim, mas não tem problema, é com amor e carinho, com respeito. Quem está mandando lá na sua casa? Quem está dando a palavra final lá na sua casa? Quem está dando, desculpa o termo, quem está dando as cartas lá em casa? Em Samitiba, eu gosto de usar esse camarada, ele já não está mais entre nós, é um homem que foi referencial no Brasil e fora do Brasil, como um grande educador. Ele diz o seguinte, pastor Wellington, eu já falei isso aqui em outros momentos e gosto de usar isso. Ele falou assim, ó, houve um tempo, e tem alguém que não concorde com isso também, não tem problema. Houve um tempo em que pai comia do frango o peito e a coxa. Que é isso, pastor? Você está viajando? Não, porque os pedaços mais saborosos, mais carnudos do frango. Era uma forma de honrar o pai e a mãe. E aí havia numa escala menor, né? E tinha os baixinhos lá que roiam o pé às vezes. E tem gente que riu que se entendeu. Aí certo dia ele está dando uma palestra, ele diz o seguinte, que eu concordo: hoje tem pai roendo osso e filho rejeitando peito e coxa, e colocando o pai na obrigação, fazendo pai e mãe assumir compromisso que não tem condições de assumir, simplesmente para suprir caprichos de algumas pessoas que ainda nem sabem quanto custa e como funciona a vida. E Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: talvez a expressão de amor para falar, estou fazendo isso porque eu amo, não, você está estragando e você vai ter que dar conta um dia. Que é isso, pastor? Como é que você pode falar isso com tanta convicção? Eu faço uma pergunta para você, pai e mãe. Sai todo dia cedo para trabalhar, rala, dá duro. Você tem tudo que você quer? E por que às vezes você vai criar seus filhos achando que ele pode ter tudo que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer? Sabe que nós vamos criar pessoas intolerantes à frustração. Aí eu convido você a ir lá dentro do Procuide, e você vai ver lá homens de 30, 40, 50 anos, que se ele pedir uma coisa para você e você disser um não, faz bico, sai pisando duro. Homens que nunca receberam um não na vida, tiveram a vida profissional comprometida, vida conjugal comprometida, porque nunca receberam um não na sua primeira infância. Mas Sansão recebeu tudo isso. Só que agora, quando ele cresce, ele se acha no direito de dizer, sabe o que, pastora Sayuri? Eu acho que o pessoal do Fran estava indo bem, né? Agora já estragou tudo. Ele se acha no direito de falar assim, agora eu cresci, quem manda na minha vida sou eu. Cresci, agora quem manda na minha vida sou eu. Deixa eu dizer uma coisa. O pai vai dar um conselho. E ele fala assim, viu? Não tem tanta mulher bonita aqui para você ter que se envolver com a mulher lá dos filisteus. Ele ignorou o conselho. Agora eu me dirijo aos adolescentes. Manoá não negligenciou nos ensinamentos, mas eu tenho uma palavra dura e pesada para falar para os pais aqui, pastor Sérgio. Às vezes nós fazemos o nosso papel, mas isso ainda não é garantia que nós não vamos passar por dissabores. Fala por quê? Porque chega um momento que essa pessoa tem autonomia e ela vai começar a tomar as decisões dela. Então agora eu me dirijo aos adolescentes aqui. Quando Manoá olha e fala assim, não tem outras mulheres aqui para você se envolver ao invés de se envolver com os filisteus? Manoá, pastora Dilson, não está falando dele. Manoá está falando para o Sansão aquilo que ele recebeu de Deus antes de Sansão nascer.
E há um problema que fala qual? Sansão ignorou o conselho. Repete comigo assim: quem ignora o conselho vai ter que recorrer ao consolo. Porque quem não segue conselho vai ter que recorrer ao consolo. Porque não ignorar o conselho vai trazer cobranças altas. A Bíblia diz que porque ele ignorou, ele se envolveu com quem não deveria se envolver. Todo mundo conhece, ou a maioria sabe, que lá na frente o seu segredo da sua força é descoberto. E nas mãos de quem ele foi chamado para libertar, sabe que Sansão virou? Palhaço. E aqui eu trabalho com os jovens. O primeiro texto que nós lemos está dizendo assim, ó: e ele vai nascer para libertar Israel da mão dos filisteus. Agora, porque ele desobedeceu, sabe onde ele está? Sendo palhaço, bobo da corte, na mão de quem Deus chamou ele para vencer. Olha para mim aqui, por favor. Eu falo agora como pastor, como pregador, como pai. Toda vez que nós ignoramos conselhos da parte de Deus, corremos um risco de passar por humilhações severas e nos tornarmos piada na vida de outras pessoas. Sansão, por negligenciar, agora ele está como o cara do entretenimento. Furaram seus olhos, e quando os filisteus queriam se divertir, chama ele para nos fazer rir. Só que no texto que nós lemos, eu concluo aqui. Houve uma promessa, Alisson. Sabe qual foi a promessa? E ele vai ser nazireu desde o ventre até o dia da sua morte. Esse filho está passando por uma situação difícil, mas eu imagino Manoá e sua esposa lá falando: mas o Senhor falou que ele ia fazer. Ele está distante, ele errou, mas tem uma promessa sobre a vida dele. E aqui eu me dirijo de repente a alguém que de repente viu, quem sabe, o filho tomar um caminho que não era o caminho que deveria tomar, mas tem uma promessa sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo. No momento oportuno o Senhor vai tomar a vida dele, vai trazer ele de volta, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu disse isso aqui para os jovens outro dia, e disse o seguinte: Sansão, ele enxergava, mas perdeu visão de direção da vida. Só que quando os olhos dele é furado, sabe o que eu imagino, Macarla? Eu imagino ele sofrendo daquilo e lembrando as histórias que a mãe contava. Um dia o anjo apareceu e falou que eu ia ficar grávida, eu não podia ter filho, e fez uma promessa e disse que você ia ser quem ia libertar Israel. E de repente ele se vê naquela situação e ele fala assim: parece que eu fugi do propósito. E realmente eu fugi do propósito. Porque ele recupera a sua visão, não visão de enxergar, mas a visão de propósito. E ele faz um pedido. E qual é o pedido que ele faz? Pede para alguém, fala assim: me coloca perto dos pilares do templo. E ele recupera o propósito. E quando alguém coloca ele nos pilares do templo, a Bíblia diz assim que ele matou mais filisteu da sua morte do que em toda a sua vida. E aí eu pergunto: cumpriu a promessa na vida dele, sim ou não? Ele vai ser nazireu desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Estenda as mãos, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se há uma promessa de Deus sobre a vida dos teus filhos, independente que ele atravesse por estações ruins, toda a base que você der para os seus filhos em obediência às Escrituras e aquilo que o Senhor confiou em suas mãos, vai permanecer com ele para toda a sua vida. E eu quero liberar uma palavra aqui sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a vida dos teus filhos. Todo projeto e plano que o Senhor decidiu realizar na tua casa, no teu lar, e através dessa semente que ele confiou para a sua vida, vai se cumprir para a glória do nome de Jesus.
Você recebe isso como palavra de Deus para a sua vida? Nosso tempo já estourou e eu vou encerrando por aqui. Quero convidar você a ficar de pé, no nome de Jesus. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Posso? Toca aí, Leandro. Deixa Deus usar. Esses jovens, adolescentes, eles foram restaurados, curados, foram ministrados. Eles se entregaram, eles se derramaram durante esses dias. Mas eu quero fazer um convite aqui, pastor Sérgio. Você vem comigo? Eu quero fazer um apelo aos pais aqui. Eu queria que você fechasse os olhos para quem está do seu lado. E se o Senhor ministrou o seu coração, e você reconhece que você precisa, assim como Manoá chegou no anjo do Senhor e falou: Senhor, como que eu devo proceder com esse menino? O Senhor tem direções, o Senhor tem orientações para a sua vida. E se você reconhece que de repente você pode se esforçar, e aquilo que você pediu para o seu filho, para ele ser um filho melhor, talvez eu e você também nós podemos nos tornar pais melhores. E é com você que eu falo aqui. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui para receber uma oração? É com o pai que eu estou falando aqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é gracioso. Senhores pais, eu me dirigi a vocês nessa noite com muito respeito e com muito temor. Desejo do meu coração é que nessa noite sua vida seja tocada, você seja visitada pelo Senhor. Quem sabe situações que você ainda carrega hoje vai ser curado, vai ser eliminado. Isso não vai ser reproduzido na vida dos seus filhos. No nome de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes nós como pais somos chamados para trabalhar com uma mãe de Sansão. Ninguém nem sabe o nome dela, pastor Sérgio. Mas o que ela gerou impactou uma nação. E às vezes você lá no seu anonimato, sem pegar no microfone, às vezes ninguém nem sabe quem você é. Mas Deus está falando assim através da minha vida. Nesse anonimato eu chamei você para gerar alguém que vai alcançar vidas. Ei, no nome de Jesus eu peço aqui nessa noite, a minha confiança está no Senhor. Ele vai dar direções a pais aqui, que vão gerar filhos, que vão transformar esse país em um país melhor, que vão transformar essa cidade numa cidade melhor. É isso que Deus está falando aqui. Essa mudança começa na tua casa, essa mudança começa em mim, começa em você, pai. Receba a autoridade de Deus para educar os teus filhos de uma forma que o nome de Deus seja glorificado. Assim como Manoá buscou em Deus, a nossa referência é o Senhor. Presta atenção numa coisa, a nossa referência ainda é as Escrituras. Que o Senhor te visite, que o Senhor te capacite, homem, mulher, para que você possa educar, orientar, corrigir, exortar esse bem precioso, essa pessoa maravilhosa que o Senhor confiou nas suas mãos, com base nas Escrituras, de uma forma que o nome de Jesus seja glorificado, em nome de Jesus. A igreja toda estenda as mãos para cá, nós vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Deus, assim como o Senhor visitou a casa de Manoá, visita a casa desse homem, visita a casa dessa mulher, traga cura, traga direcionamento, traga restauração, traga resposta, que o sobrenatural do Senhor venha se manifestar. Deus,
Deus, na casa de Manoá e sua esposa, o Senhor gerou Sansão. Aqui o Senhor vai gerar João, Mateus, a Ana, eu não sei quem é, mas eu profetizo, estes pais vão assumir essa responsabilidade diante do Senhor e vão criar e educar filhos para impactar o mundo, impactar a nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.